Bom, vamos para o exemplo então. Eu tenho aqui aquele nosso velho exemplo de peso de coelhos, tá? Nós temos aí os conjuntos de dados, eu tenho peso individual, eu estou passando para vocês o peso individual dos 40 animais, dos 40 coelhos, tá? Não está em tabela de distribuição de frequência e estou pedindo para você, com base nesse conjunto de dados, calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação dessa variável peso de coelhos. Então vamos começar. Bom, já sei que estou trabalhando com conjunto de dados, então eu vou usar a fórmula de conjunto de dados para calcular a variância, tá? Variância é igual ao somatório de x ao quadrado menos, abre parênteses, somatório de x, fecha parênteses ao quadrado, dividido por n, tudo isso dividido por n menos 1. Bom, o que é esse somatório de x ao quadrado? Você vai pegar cada valor aqui do peso dos 40 animais, elevar ao quadrado e depois somar. Então, 492 ao quadrado mais 552 ao quadrado mais 560 ao quadrado vai fazer isso até o último peso, que é 1040, mais 1040 ao quadrado, tá? No final, depois que você levou todos ao quadrado, todos os pesos ao quadrado e somou, você vai ter 27.399.314, tá certo? Então esse somatório de x ao quadrado vai dar esse valor aqui. Vejam, pessoal, a gente pegar, elevar ao quadrado e somar, fazer isso para os 40 valores de peso é difícil. Então a gente vai fazer o que? A gente vai colocar esses 40 valores na calculadora, vai salvar esses 40 pesos e depois a gente vai pedir para a calculadora fazer essa somatória dos valores ao quadrado, tá? Então nosso trabalho vai ser de salvar esses 40 pesos na calculadora. O resto vai ficar por conta da calculadora. Ela vai elevar ao quadrado e somar, e também ela vai fazer a somatória apenas dos valores, tá? Que aí fica, não tem aquele trabalho de você zerar a calculadora, apertar um botão errado, digitar um valor errado, tá? Quando a gente salva, você tem, você consegue manipular de uma forma mais tranquila. Você consegue salvar os valores, corrigir se digitou errado, tá certo? Então a gente vai ver isso em breve. Aqui eu estou mostrando como funciona, o que a calculadora vai fazer para vocês, tá? Bom, essa primeira etapa da fórmula está resolvida. Menos, então vamos aqui agora, somatório de x, depois eu vou elevar ao quadrado. Então agora, ao invés de eu pegar 492 ao quadrado mais 552 ao quadrado, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou elevar ao quadrado, eu vou pegar 492 mais 552 mais 560 até o último valor 1040, mais 1040. Somo tudo, o resultado eu pego e elevo ao quadrado. Então eu somei tudo, ó, os pesos, os 40 pesos, deu 32.636 o resultado. Esse resultado eu elevo ao quadrado e divido por n. N é o total de animais que eu estou estudando, nesse caso é 40. Total, também aqui no final eu divido tudo por 40 menos 1, ou seja, eu vou dividir isso aqui por esse resultado aqui em cima, eu vou dividir por 39. Final, 19.784,66 gramas ao quadrado. Essa é a minha variância calculada quando eu tenho a variável peso de coelhos em um conjunto de dados. Tem o peso individual de todos os animais, tá? Vamos para desvio padrão. Agora mais fácil. O mais difícil é a variância, tá, pessoal? Quando você calcula a variância, está tudo certo. A chance de você errar para frente fica menor, tá? Agora o desvio padrão. Desvio padrão é você tirar a raiz quadrada da variância. Então eu vou pegar quanto que deu a variância? Não foi 19 mil?
784,66 gramas. Então eu vou tirar a raiz desse valor. Eu tenho que o desvio padrão é de 140,66 gramas. Está vendo que a unidade voltou à mesma unidade da variável, que era gramas? Peso era, a gente estava estudando peso em gramas, né? Quando a gente calculou a variância, ficou gramas ao quadrado. Quando você calcular o desvio padrão, você volta a unidade ao normal, certo? E fica mais fácil, mais entendível a unidade da medida de variabilidade sendo a mesma da variável que você está estudando. Coeficiente de variação, pessoal, também fácil, já fizemos mais difícil. Desvio padrão dividido pela média vezes 100. Se vocês voltarem na aula 9, a gente já calculou a média para conjunto de dados, tá? Quando você tem um conjunto de dados, a gente usou a formulinha e a média, o resultado foi 815,9. Então tem que tomar cuidado que eu tenho que usar o desvio padrão e a média que eu calculei no conjunto de dados. Eu não posso pegar o desvio padrão da tabela calculada na tabela de distribuição de frequência e a média no conjunto de dados ou vice-versa, tá? Então eu tenho que pegar o desvio padrão e a média calculada no conjunto de dados. Então foi 140,66 dividido por 815,9 vezes 100. Resultado 17,2. O coeficiente de variação da característica peso de coelhos é de 17,2%, tá? Joia, isso aí nós calculamos então as medidas de dispersão, as 3 medidas de dispersão para variável peso quando eu tenho conjunto de dados. E agora vamos supor que eu, ao invés de passar para vocês um conjunto de dados, eu já passo para vocês a tabela de distribuição de frequências, tá? Ao invés de dar cada valor individual dos 40 pesos, eu passo para vocês a tabela de distribuição de frequência. Para calcular a variância, nós vamos usar essas duas colunas, que é o ponto médio e a frequência absoluta. Tá? Então eu te dou a tabela inteira, né? Mas na verdade você vai precisar usar essas duas colunas, ponto médio e frequência absoluta. Então calculem então a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu preciso saber qual fórmula que eu vou usar. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um exemplo para a variável peso, é uma variável quantitativa contínua. E vocês conseguem ver também porque os dados estão em classes, né? Estão na tabela de distribuição de frequência em classes. Então você vai pegar a formulinha que é para variável quantitativa contínua numa tabela de distribuição de frequências. Então aqui nós temos somatória de ponto médio ao quadrado vezes frequência. E aqui nós temos somatória de ponto médio não está elevado ao quadrado vezes frequência. Depois a gente depois de somado a gente eleva ao quadrado. Então, pessoal, o que eu fiz? Vamos fazer essa primeira parte aqui, ó. Somatória do ponto médio ao quadrado vezes FI. Ponto médio ao quadrado vai ser 540 ao quadrado vezes FI, eu tenho o que? O resultado de 1.166.400. O que eu tenho que fazer? Mais 640, esse resultado aqui, mais 640 ao quadrado, vezes 3, vai dar 1.228.800, mais 740 ao quadrado, vezes 8, vai dar 4.380.800. E vou fazer isso até a última classe, mais 1.040 ao quadrado, vezes 6, vai dar 6.489.600. Bom, aqui ó, em cada classe eu multipliquei o ponto médio ao quadrado vezes a frequência absoluta desses resultados aqui. O que eu falta fazer? Falta somar esses valores.
a somatória é o símbolo de somatória aqui, ó. Somatória desses produtos, tá? Vai dar 27.740.000. Então eu vou substituir aqui, ó, 27.740.000. Joia. Agora eu tenho que achar aqui a somatória do ponto médio vezes a frequência. Então agora eu não vou elevar ao quadrado o ponto médio. Vai ser a simples multiplicação. 540 vezes 4 dá 2.160. Mais 640 vezes 3 dá 1.920. Mais 740 vezes 8, 5.920. Até a última classe, 1.040 vezes 6, 6.240. Então aqui a diferença é que eu não elevei ao quadrado o ponto médio. Então eu vou pegar esses resultados, vou somar. Tenho 32.800, tá? Isso aqui, pessoal, esse valor aqui nós tivemos que calcular ele, esse ponto médio vezes FI, a somatória. Nós tivemos que calcular, se vocês voltarem na aula 9, nós tivemos que calcular para calcular a média em dados tabulados na tabela de distribuição de frequência. Então nós tivemos que encontrar isso aqui, ó, para achar a média. Esse valor dividido por 40 nos resultou na média, tá? Então, se eu peço para vocês, eu te dou uma tabela de distribuição de frequência. Eu já vou pedir tudo de uma vez. Calcule média, mediana, moda, desvio padrão, coeficiente de variação, tá? Então, você calculou a média, você já vai ter o valor que você precisa para variância, tá? Então, o que vai ter que ir a mais que você não calculou na média é esse aqui, ó, ponto médio ao quadrado vezes a frequência. Isso aqui você vai ter que calcular na hora de chegar na medida de variância, tá? Então, isso aqui já, na hora que calculou a média, já vai ter esse valor. Então, eu vou pegar a somatória de ponto médio vezes frequência, que é 32.800, vou elevar ao quadrado e dividir por n, que é 40. Tudo isso dividido por 40 menos 1. Resultado final vai dar 21.641,03 gramas ao quadrado. Pessoal, a gente está calculando variância da amostra em tabela de distribuição de frequência para peso dos coelhos, tá? Vocês lembram que essa tabela de distribuição de frequência foi construída com base nos dados, no conjunto de dados, nos dados individuais de cada peso, tá? E vejam a diferença aqui, ó. A variância calculada numa tabela dá 21.641,03. Vamos ver lá como que ficou a variância calculado no conjunto de dados, 19.784,66. Tá? Então houve uma diferença aí no resultado da variância. Isso não é muito ruim, não é ruim, tá, pessoal? A gente já comentei isso na aula passada. Existem essas diferenças, essas pequenas diferenças, e isso é porque na tabela de distribuição de frequência a gente resume para obter mais informações, mas acaba perdendo um pouco na precisão das medidas, tá certo? Mas é compensado pelo número maior de informações que nós temos em uma tabela de distribuição de frequência. Bom, continuando. Calculamos 21.641,03. Então, para achar agora o desvio padrão, eu vou usar esse valor, que eu estou trabalhando com tabela, não estou trabalhando com conjunto de dados. Então, eu vou pegar esse valor, que é 21.641,03, tirar a raiz para achar o desvio padrão, que dá 147,11 gramas. Antes tinha dado 140,66, né? Tá? Então, mudou um pouco, tá? Você vai usar o valor da variância calculado, medido na tabela de distribuição de frequência, não é do conjunto de dados. E por último, o coeficiente de variação. Você vai pegar o desvio padrão, que você acabou de encontrar nessa tabela, 147,11, dividido pela média, que aqui é 820, tá? No conjunto de dados nós tínhamos achado outra média, que é 815,9. Não é essa média que a gente vai usar aqui, 815,9.
que a gente achou no conjunto de dados. É a média calculado com base na tabela de distribuição de frequência. Então 147,11 dividido por 820 vezes 100 dá 17,9% o coeficiente de variação. Tá?